isso aí, olha, estamos recebendo aqui no nosso programa hoje o Dr. Vinícius Ferro, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo e endoscopia. Bom dia, né, doutor Vinícius? Bom dia, obrigado aí pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje para a gente poder falar sobre esse assunto, que inclusive foi dúvidas de muitos telespectadores, vocês mandaram muitas mensagens para a gente, pedindo para a gente falar sobre gastrite. Só que antes eu vou quebrar um pouquinho aqui o assunto para a gente tirar essa dúvida que eu e Deneide ficamos lá na cozinha, né? Sobre a questão da manteiga e da margarina. E aí, doutor, eu queria que o senhor falasse a diferença da manteiga e a margarina. E se quando a gente leva para esse processo aí da paçoca que a gente vai fazer, ela sofre uma alteração, ela não faz tão mal quanto ela direta, por exemplo, no cuscuz ou no pão, né? Como eu havia lhe dito, né? As manteigas, de uma forma geral, tanto a margarina como a manteiga, elas têm um aumento do LDL já pré-estabelecido, né? Elas aumentam o colesterol ruim, né? Vamos dizer assim. Mas quando você faz o aquecimento da manteiga ou da margarina, elas ficam semelhantes em consistência, porque elas ficam em forma líquida. A gordura trans, que é da margarina, ela é uma gordura pior, porque é uma gordura vegetal e ela sofre esse processo de hidrogenação, né, para poder ficar dura. Então, se for para poder usar a manteiga ou margarina em forma de pão, né, para poder passar, o melhor é que use a manteiga. É menos ruim, vamos dizer assim, né? Entendi. Inclusive, todas essas coisas que a gente vai fazendo ao longo da vida, do dia a dia, se alimentando de forma errada, hábitos que a gente vai fazendo que a gente acha que não fazem mal para a nossa saúde, fazem mal sim. E uma das respostas a tudo isso é a gastrite. Sim, sem dúvida. O termo gastrite é um conceito que a gente fala que é uma lesão da mucosa interna do estômago. Uhum. A gente só lesa a mucosa se a gente fizer alguma coisa que vai lhe causar mal. Ou de uma alimentação ruim, ou alguma medicação que a gente utiliza, né, de uma forma diária. Por exemplo, os anti-inflamatórios, que é muito comum. E tem uma bactéria que é muito comum no estômago da gente, que é o H. pylori, que também pode levar a gastrite até situações mais graves, como uma úlcera ou até então um tumor, no caso, no estômago. E como identificar, hein, doutor? Como é uma lesão da mucosa interna do estômago, o melhor exame padrão ouro seria a endoscopia digestiva alta, né, que é o exame que a gente está vendo a mucosa, a gente consegue tirar algum tecido, consegue tirar alguma biópsia, né, para poder ir para um estudo, para poder a gente ver se tem alguma coisa a mais, se é só apenas uma lesão da mucosa ou se tem alguma metaplasia, que é uma alteração na mucosa, entendeu? Entendi. A gente está vendo aí, inclusive, algumas imagens dessa questão dos hábitos alimentares errados. Sim. A gente vive uma vida muito corrida, né, sim, doutor sim, Vinícius? com Então, certeza. a gente acaba criando maus hábitos mesmo, né? Não tem como. Você tenta, mas uma horinha você vai, acaba saindo do controle, porque você vai ali no fast food, você faz uma viagem, enfim. Mas quanto mais nós pudermos evitar, melhor é. Sim. Hoje tem um estudo muito grande, que foi um médico australiano que começou, sobre os food maps, que são alimentos que excesso de oligosacarídeos, disacarídeos, que nada mais do que a frutose, a lactose, né, os polióis, né, que são a sucralose que a gente usa para adoçar café. Então, esses alimentos, eles têm benefícios, só que em algumas pessoas específicas eles podem causar malefícios, principalmente para quem tem intolerância à lactose, intestino irritável. E de uma forma geral, se você mantém uma alimentação dessa todos os dias, você vai chegar no final da semana, você vai ter uma sensação de estufamento. Às vezes você pode ter alterações intestinais de constipação, às vezes até diarreia, vômitos, náuseas, sensação de dor no estômago, que é aquela azia que as pessoas, que no caso no nosso consultório é muito comum, a sensação de azia e dor no estômago. Então a gente tem que tentar mudar um pouco esses alimentos e tentar ficar com alimentos que tenham uma digestão melhor, que entra saladas, verduras. Os alimentos que têm uma digestão melhor, é muito melhor para o estômago, ele agradece bastante, entendeu? Inclusive à noite, não é, Sim. doutor Vinícius? É muito comum e nós temos esse hábito, eu acho que é muito do brasileiro. Primeiro porque a gente tem muito o hábito, estou falando de uma forma geral, daquela saidinha à noite. Quando a gente fala, por exemplo, aqui da nossa Teresina, vamos lá para Teresina, né? Para o nosso estado, para o nosso Piauí, mas aqui é a nossa capital.
a gente não tem praia. Sim. E aí o que acontece? A vida noturna é muito maior do que a vida diurna, diferente Exato. das grandes capitais que tem praia, que as pessoas se jogam durante o dia e à noite dormem mais cedo. Aqui acontece o contrário, a gente sempre dorme mais tarde, as festas sempre acontecem à noite, à madrugada. Então, assim, o nosso organismo ele muda completamente, porque aí a gente vem para os hábitos errados. A cervejinha, Sim. né? Aí a picanha, Sim. a comida à noite, aí a panelada, a buchada. Minha gente, tem muita gente que chega 4, 5 horas da manhã, vai lá pro mercado. Da pissarra, comer uma buchada, uma panelada, uma mão de vaca e tal. Então, assim, é muito cultural nosso isso, não é, doutor? Aqui no Nordeste, principalmente, a gente come um pouco comidas muito pesadas mesmo. Né? Assim, é tradicional daqui. A gente come muita farofa, a gente come muita paçoca, a gente come muita carne, a gente come muito sarapatel, come muito buchada. Panelada. Já a gente, quando desce ali para a parte do Sudeste, a gente não vê tão frequente isso. Sim. Né? E são alimentos que, de fato, são alimentos com rica taxa de gordura, alimentos que têm uma má digestão, com certeza, né? Aí eu já fico imaginando, você vai de madrugada, aí você come uma panelada, uma buchada, vai para casa, depois de ter tomado todas, aí dorme. Imagina o teu organismo. Como é que ele vai reagir a tudo isso? No outro dia acorda com uma ressaca. Não só de bebida, mas de alimento também. Né? O organismo fraco, com dores articulares, pele às vezes com a consistência ruim. Então isso tudo, às vezes as pessoas não têm consciência, mas isso de fato tem relação com o alimento e com o dia a dia que você vai fazer. Sim. Se você tem uma semana toda de alimentos ruins e um final de semana também, o seu organismo não vai aguentar. Um somatório. Chega uma hora que ele não aguenta. É exato. porque o nosso organismo, gente, é como o combustível do nosso carro. Se a gente coloca uma gasolina adulterada, o carro ele vai reagir. A mesma coisa acontece com a gente. Então, assim, o nosso corpo ele vai reagindo, porque ele vai inflamando por dentro. Exatamente. Se você, por exemplo, dorme, 10 horas da noite, você tem o hábito de dormir nesse horário, e aí você vai se alimentar 8, 9 horas, não vai dar tempo do teu organismo fazer uma digestão completa, né, doutor? Aí vem pesadelo, você acorda de madrugada. Apneia do sono. Isso, aí vem a obesidade e aí a gente vai entrar naquele mesmo ciclo, que é um paciente obeso, que não faz atividade física, inflamado, teoricamente, aumentando a chance de doenças associadas, diabetes, pressão alta, cânceres, né? Que aumenta muito os riscos, né? Olha, tem uma pergunta aqui, a Rosineide Batista, ela disse que amanhece todos os dias com a boca amarga. Quais alimentos para diminuir a acidez do estômago? Eu até já digo para você, viu, Rosineide? Eu acho que você deve procurar um médico, inclusive, né? Eu acho que é interessante quando a pessoa faz a pergunta, porque provavelmente ela já deve ter alguns sintomas há alguns dias. De alguns dias. Não é uma coisa que começou hoje. E a gente tenta ver, assim, não é alimentos específicos, a gente tem que ver a rotina da pessoa. Como você falou, é interessante procurar um médico, porque às vezes não é somente você mudar um alimento. Às vezes você tem uma alteração mesmo da mucosa gástrica que está causando essa acidez. Então, mesmo que você faça toda a parte direitinho, ingira alimentos bons, bebe bastante líquido, você vai perceber que pode ser que não seja só isso. Que não seja só isso, Exato. Com certeza. Tem mais pergunta aqui na tela, vamos ver aí, doutor Vinícius. Enquanto a gente vai abrindo aqui, eu queria inclusive aproveitar para falar também sobre a questão do aspecto emocional. Sim. Sabe, doutor? Porque, vamos lá, vamos falar sobre essa questão da dieta, né? Porque eu acho tão interessante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes quando a gente vai iniciar uma dieta, parece algo tão difícil, tão massacrante. Sim. E muitas pessoas dizem assim, eu não consigo fazer uma dieta, por exemplo. O aspecto emocional, ele pesa muito, doutor? Pesa. Hoje a gente utiliza, assim, a sociedade utiliza um termo dispepsia para gastrite nervosa. Sim. Tiraram um pouco esse termo porque estava colocando uma situação em alguns pacientes que não é legal às vezes. A dispepsia é um termo bem geral, que utiliza para gastrite nervosa, né, gastrite de forma mesmo medicamentosa. Então, assim, a parte emocional é complicado porque o tratamento é difícil. Às vezes não é uma lesão da mucosa direta, às vezes é um fator emocional que está levando a essas alterações. E quando a gente fala que o paciente tem que introduzir uma dieta, cria uma ansiedade muito grande, o paciente não consegue. E quando o paciente tem uma ansiedade grande, às vezes o chocolate, às vezes o alimento mais gorduroso, o sanduíche, é um alimento que a pessoa sente mais necessidade.
Então é difícil, não é tão fácil a gente introduzir uma dieta nova, então uma dieta com um índice calórico mais baixo. Entendeu? Mas inclusive para isso também existe o tratamento psicológico, sim, inclusive, né? Sim. Porque a equipe multidisciplinar, o nutricionista, ele né? vai fazer todo um diferencial. Aí inclui aí um nutricionista, psicólogo, né? Para você realmente poder sair dessa situação que com certeza está te tirando a tua liberdade na vida, né? De você ficar bem, porque tudo isso mexe com o psicológico da gente. Então, a partir do momento que você diz assim, eu quero mudar a minha vida, quero mudar a minha rotina. Tem um início, né? A gente tem que ter um início para poder conseguir. E esse pilar dessa parte alimentar, geralmente está muito associado à falta de sono, estresse, né, do dia a dia da gente, entendeu? Então, assim... E acaba gerando tantas consequências ruins, né, doutor? A pessoa não dorme bem, a pessoa não faz atividade bem feita. Vive estressada, vive mal-humorada, acaba não tendo uma boa relação com outras pessoas. Sim. O próprio relacionamento a dois acaba sofrendo também com isso. Então, é sempre muito bom a gente avaliar tudo isso que realmente está nos causando sofrimento, né? Olha aqui, a Marcela disse, doutor Vinícius, que está com gastrite enantemosa moderada. Estou tomando pantoprazol de 40 antes do café da manhã e estou tomando domperidona através do almoço e do jantar. Estou na dieta há 10 dias, estou sentindo um bolo na garganta. Ah, eu tenho muito bolo na garganta. Bom, esse termo gastrite enantematose é o termo mais comum que a gente utiliza na gastrite, né? São vários termos, mas esse é o mais comum. Não é um termo tão forte, não chega a ser uma úlcera, né? Não chega a ser uma erosão. Ela já está fazendo um tratamento já que é o preconizado inicialmente, que é uma medicação que chamamos inibidores de bomba de próton, e uma medicação chamada domperidona. São medicações que a gente utiliza de uma forma bem inicial. Agora, se não está resolvendo, ela está tendo sintomas, seria interessante mesmo a gente fazer uma reavaliação do paciente, rever quanto tempo de endoscopia ela já tem, para poder ver se é possível repetir ou então fazer uma troca da medicação. De repente, quando a gente fala da questão do bolo na garganta, tem muita questão do refluxo, por conta também dos medicamentos, né? Eu tenho muito isso. Recentemente, eu peguei uma gripe muito forte. Graças a Deus não foi Covid, porque eu já tive 2 vezes Covid. Está tendo um quadro de gripe sem ser Covid muito grande. Nossa, uma gripe, doutor Vinícius, eu nunca pensei que eu colocaria tanto catarro na minha vida. Eu acho que eu só me lembro desses catarros quando eu era criança, mas há muitos anos eu não tinha tanto catarro. Era muito, gente. E aí o que foi que aconteceu? Com o passar dos dias, nesse período da primeira semana para a segunda, toda semana eu estava fazendo os testes da Covid, até porque eu tive contato com o doutor Pessoa e ele positivou para a Covid. Então eu fiquei, Covid. Então eu fiquei fazendo exames a cada 3 dias, direto, né? E não foi Covid, realmente foi a gripe. Mas na segunda semana o meu catarro ficou verde. E aí já passou por uma fase inflamatória. Ou bacteriana, né? Bacteriana, né? E eu tive que entrar no antibiótico. Então quando você vai tomar o antibiótico, aí já mexe com tudo, né? Parte intestinal, gastro, tudo. E aí eu tomei esse antibiótico, graças a Deus foi um antibiótico, inclusive, que me fez melhorar, né? Porque eu melhorei muito, eu não estava melhorando mesmo. Então, quando eu tomei o antibiótico e depois eu comecei a sentir esse bolo, porque aí já vem essa questão realmente do refluxo e aí vem a tosse. E aí, muitas vezes, a tosse também é um sintoma da Covid. Então, assim, são tantos sintomas e nesse quadro que a gente está vivendo agora, a gente acaba se confundindo muito, né, doutor? Assusta também, né? E às vezes acaba sendo até uma gastrite e a gente não sabe, às vezes pode ser um refluxo, ou seja... Por isso que é importante, quando você sente qualquer tipo de sintoma, você procurar um médico. Sim. Não deixe de fazer a endoscopia, que é um exame importante, tá? Principalmente no início dos sintomas. Não espere ficar um sintoma mais grave, quando você tem perda de peso, ou então você tem vômitos com sangue, né? Que já é uma coisa que assusta bastante. Então, assim, a gente não espera chegar nesse caso para poder fazer um exame de endoscopia, que é um exame que não causa dor, é um exame super tranquilo, é feita uma sedação, o paciente não sente, do ponto de vista dor, faz o exame rápido, vê o resultado e vai para casa no mesmo dia, entendeu? Tá tranquilo. Que aí é super tranquilo, né? Super tranquilo, não tenham medo. Não tenham medo, inclusive eu tenho que fazer uma colonoscopia, tranquilo que é um assunto que a gente pode falar em uma outra entrevista também, porque assim, eu tô com medo de fazer esse exame. Não tenha medo, é um exame tranquilo. Não vou mentir. Não, tranquilo, não tenha medo. Eu não vou mentir que eu sou medrosa, gente. Eu tô com medo de fazer essa tal dessa colonoscopia. Mas esse, inclusive, pode ser um assunto pra gente tratar em outra entrevista. Com certeza. Tá bom? Fico feliz pelo convite. Estou aqui à disposição. Volte sempre. Quero lhe ver também lá no canal Saúde pra gente falar sobre esse assunto. Com certeza. Tá bom? Ok. E,